Shalom. Quando Jesus realizou o seu primeiro milagre, foi numa festa de casamento. No Evangelho de João, capítulo 2, nós vemos que Jesus, a sua mãe, os seus discípulos, estavam todos como convidados naquela festa, e então algo surpreende os noivos e os convidados. O vinho acabou. Então, naquele momento, algo precisa ser feito. Leia comigo em João capítulo 2, os versos de número 1 a 5. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus lhe disse: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Essa passagem nos mostra claramente que a própria Maria, a mãe de Jesus, se submeteu às ordens dele, do filho. Naquele momento em que ela vai falar com Jesus, obviamente como uma mãe que imagina, de repente, um dos filhos, e ela teve mais filhos do que Jesus, além de Jesus, e ela imagina, por exemplo, no casamento de um dos filhos, faltar o vinho. Ela deve ter ficado aflita. Era possivelmente alguém conhecido, chegado da família, quem sabe um parente. Então, naquele momento, ela fica aflita e ela então se liga naquele fato. Jesus pode fazer algo. E ela vai a Jesus e ela dá a notícia: eles não têm mais vinho. Mas Jesus sabe a intenção de Maria. Ele sabe duas coisas. Em primeiro lugar, o que ela queria. Em segundo lugar, o coração dela é inclinado a abençoar, a ajudar, condoído com a necessidade daqueles noivos. Então, naquele momento, Jesus, ele deixa claro que ele, a sua vida, o seu ministério, não dependiam e não seriam conduzidos pelos acontecimentos. Então, ele se volta para Maria e, sem perder o respeito para com a mãe, ele diz: "O que é que eu tenho contigo? Não é chegada a minha hora. O que eu tenho para fazer, farei na hora que o Pai manda." É isso que Jesus estava querendo comunicar à sua mãe. Que a sua vida e o seu ministério não seriam conduzidos pelos acontecimentos, mas pela obediência àquilo que o Pai mandasse. Por isso, depois de um tempinho, Jesus realiza o milagre, transforma a água em vinho, e então a alegria do casamento, que parecia estar se perdendo naquela festa, ela foi restaurada, porque Jesus fez aquele milagre. Agora, quando nós olhamos para isso, nós vemos que a Bíblia está nos direcionando para uma coisa: só há um soberano. Deus não divide a sua glória com mais ninguém. Então, o Deus que se fez carne, Jesus de Nazaré, é o único que detém toda a autoridade no céu e na terra. Aliás, quando Jesus se despediu dos seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, ele deixa claro isso. Ele diz: "Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra." Então, ninguém mais possui autoridade, ninguém mais possui nenhum tipo de controle ou poder sobre a história ou sobre Deus. Então, Jesus não dividiu a sua glória com a Maria, embora a respeitasse como mãe, mas deixou claro que ele era o centro e a vontade do Pai é que iria prevalecer sempre. Então, quando olhamos para esse texto, aprendemos uma coisa: a dependência de Jesus e somente de Jesus. Se algo precisa acontecer na nossa vida, seja aquilo que é crucial para nós, a salvação, ou seja uma coisa trivial no dia a dia, sempre precisamos nos direcionar para Jesus, colocar os nossos olhos nele, colocar a nossa atenção, a nossa esperança, a nossa expectativa apenas em Jesus, porque só Jesus tem toda a autoridade no céu e na terra para cumprir a vontade do Pai.